Então, se x0 e w0 são soluções viáveis dos seus respectivos problemas, o que significa? Eles atendem a todas as restrições dos seus modelos, né? Então, eu fiz isso aqui, né? x0 substituí na função objetivo do primal na forma canônica, né? Ficou a x0 maior ou igual a b, tal que x0 maior ou igual a zero, e fiz o mesmo para w0 na função, né? Nas restrições do problema dual, tal que w0 maior ou igual a zero. Bom, o que a gente vai fazer? A gente quer mostrar que o valor da função objetiva do problema de minimização, que é Cx, né, no caso é Cx0, é sempre maior ou igual a zero, que o valor da função objetiva do problema de maximização para qualquer solução factível, né, desses problemas. Então, eu preciso que apareça um Cx0 e preciso que apareça um W0B. Né? Então, eu vou fazer as multiplicações adequadas, que é essa inequação aqui, eu vou multiplicá-la pela esquerda por W0. E aí eu vou ficar com W0 AX0 maior ou igual a W0B. Enquanto essa aqui, eu vou multiplicar pela direita por X0. Então, vai ficar W0 a X0 menor ou igual a CX0. Né? Eu posso fazer isso porque eles são não negativos e os sinais não mudam. Né? Então, o sinal que continua menor ou igual a zero aqui continua menor ou igual a zero. E o que eu posso fazer? Eu posso observar aqui. Posso observar que o CX0 é maior ou igual a isso aqui. Que daqui eu sei que é maior ou igual a W0B. Ou seja, acabei de mostrar que o valor da função objetivo do problema de minimização, ele é sempre maior ou igual ao valor da função objetivo do problema de maximização para quaisquer soluções factíveis desses problemas. Fica demonstrado, então, esse resultado. Próximo resultado, que é um corolário, diz que se x0 e w0 são soluções viáveis do primal e dual, respectivamente, tal que, né, o valor da função objetivo desses problemas é o mesmo, então eu posso afirmar que essas soluções viáveis elas são as ótimas para seus respectivos problemas. Então, no resultado anterior, eu percebi que Cx0 é sempre maior ou igual a W0B. O que esse resultado agora está me dizendo é, quando for igual, significa que você encontrou as soluções ótimas desses problemas. Bom, teorema muito importante para a gente, que a gente vai usar bastante, é esse teorema fundamental da dualidade, né, que diz que com relação ao primal dual, exatamente uma das seguintes declarações é verdadeira. A primeira é, ambas possuem soluções ótimas, né? Ambos os problemas possuem soluções ótimas, que eu vou chamar aqui de x estrela e wj estrela. E o valor da função objetivo nessas soluções ótimas para os dois problemas é o mesmo. Tá? Olha que bacana. Né? A gente está falando de dualidade, né? A gente está falando da associação de dois problemas, onde um é de minimização e o outro de maximização, né? Com relação, né, a esses problemas, pode acontecer de ambos terem soluções ótimas. E se ambos têm soluções ótimas, o valor da função objetiva desses dois problemas dá o mesmo resultado. É igual. É isso que esse resultado me garante. 2. Se um dos problemas tem solução ilimitada, o outro deve ser infactível, tá? Ou seja, se um é ilimitado, o outro é inviável. E o último caso é se um dos problemas é inviável, infactível, o outro ou vai ser infactível ou vai ser ilimitado. Então, com relação à dualidade, né, ao primal e o dual,
apenas uma dessas afirmações é verdadeira. Ambos têm soluções ótimas e o valor da função objetiva é o mesmo. Um dos problemas é limitado, o outro é inviável. E se um deles eu percebo que é inviável, o outro ou vai ser inviável ou ilimitado. Bom, um outro resultado muito importante que a gente vai usar bastante também é esse resultado chamado de Teorema das Folgas Complementares, o TFC. O anterior é Teorema Fundamental da Dualidade, que eu chamei de TFD. No TFC, a compreensão dele não é muito fácil, de entender o que esse Teorema das Folgas Complementares ele quer dizer pra gente. Mas ele é tão bacana que ele simplifica muito os cálculos. Se a gente conseguir entender, o que esse teorema diz, a gente evita fazer muitos cálculos. Então, facilita a nossa vida. Então, esse teorema diz que se x estrela e w estrela são soluções ótimas do primal e do dual, respectivamente, na forma canônica, então, esse produto aqui vai ser igual a zero, tal que j varia de 1 a n, ou seja, para cada, esse j aqui é o índice da variável do primal. Então, para cada variável primal, se o produto é entre a variável primal, isso aqui nada mais é do que a restrição dual, só que arrumada. Estou fazendo o lado direito menos o esquerdo. Tá? Esse produto tem que ser zero. Tá? Onde x é o vetor de soluções ótimas do primal e também vale quando eu olho para o dual. Se eu pegar as variáveis duais e multiplicar pelas restrições primais arrumadas, pegando a e x menos bi, isso é igual a zero. Tá? Então, essa condição da variável dual vezes a restrição primal e variável primal vezes a restrição dual, todas essas restrições arrumadas, esse produto dar zero é apenas quando a gente já está olhando na otimalidade, quando eu estou olhando para os vetores ótimos, dessas variáveis. Então, vamos, antes da gente demonstrar esse resultado, que a gente pensasse melhor o que esse resultado está dizendo para a gente. Quando a gente tem um produto que dá zero, um produto de dois termos, ele é zero, basta que um deles seja zero. Então, estou dizendo, para esse produto ser zero, que é isso que o teorema diz, que é zero nas condições ótimas, é porque ou a variável do problema é nula, ou isso aqui é zero, ou isso daqui. Só que dizer que esse parênteses é zero significa dizer que o lado esquerdo é igual ao lado direito, ou seja, que o meu problema ele tem folga zero. Ele não... problema sem folga, tá? A folga dele é nula, tá? Ou a folga do problema, por isso que esse teorema é chamado das folgas, porque ele olha a folga junto com a folga de um problema com a variável do outro. E ele está dizendo a folga, ou a folga do outro problema nulo, ou a variável correspondente é nula. É isso que esse resultado quer dizer aqui. Então, vamos à demonstração. Então, para demonstrar, a gente vai considerar x e w soluções ótimas do primal e do dual, respectivamente, na forma canônica. Então, pela demonstração do lema que associava as soluções viáveis do problema de minimização com o de maximização, eu sei que o valor da função objetivo do problema de minimização é sempre maior ou igual ao valor da função objetivo do problema de maximização e vale, esse produto aqui tá ali no meio, tem um interlacing aqui. Mas pelo teorema fundamental da dualidade,
a gente sabe que se ambos têm soluções ótimas, o valor da função objetiva é o mesmo. Então, significa que esse é igual a esse. Tá? Se esse aqui é igual a esse, né, isso aqui que está no meio dos dois tem que ser igual. Né? Então, a gente chega nessa igualdade. Então, o que eu vou fazer? Eu separei em essas duas equações aqui que a gente tem. Né? Então, eu separei essa com essa e coloquei o W estrela em evidência. Fiquei com tudo igual a zero. E depois esse com esse. Eu pude botar o X estrela em evidência. E aí ficou tudo igual a zero. Como? W estrela é maior ou igual a zero. Porque a gente está lidando com a forma canônica da dualidade. E isso aqui também é maior ou igual a zero. Então, né, para esse produto aqui dar nulo, implica que cada termo que eu tenho ali, aqui eu estou olhando na parte matricial, né? Para essa parte matricial dar zero é porque eu tenho que cada elemento daquele tem que ser nulo, né? Isso implica que tem que ser igual a zero para todo i. Da mesma forma, né, analogamente, eu observo para o caso do x, né, para o x aqui, né, isso aqui ser igual a zero. Como x estrela é maior ou igual a zero? E w estrela a, né, c menos w estrela a é maior ou igual a zero também, isso vai implicar que tem que ser para cada itemzinho, né, cada função, né, cada restrição daquela tem que ser igual a zero. Então, fica demonstrado o resultado. Né? Então, as observações que eu já tinha meio que feito aqui está mais explícita. O teorema indica que pelo menos um dos dois termos em cada expressão deve ser zero. Em particular, se a variável de um problema, né, a variável ótima, resolvi o problema primal, e descobri que a variável ótima, né, a jésima variável ótima, é positiva, né? Então, a restrição dual com a qual ela se corresponde, ela tem que ter folga nula, tá? Ou seja, tem que estar valendo na igualdade, né? Porque o produto tem que dar zero. Então, se a variável é positiva, é porque o outro está valendo no igual, né? Se isso aqui é positivo, isso aqui tem que ser zero. Então, isso aqui ser zero significa que isso é igual a isso. Ou seja, a restrição vale na igualdade, tá? Agora, por outro lado, se eu percebo que a restrição não está valendo na igualdade, ou seja, ela tem uma folga positiva, então para o produto dar zero significa que a variável correspondente no outro problema é nula. Tá? E aí a gente pode fazer isso, né, para cada caso. Né? Então, dessa forma, o teorema das folgas complementares pode ser declarado como: sobre a otimalidade, se uma variável em um problema é positiva, então a restrição correspondente no outro problema deve estar valendo na igualdade, ou seja, folga nula. E se uma restrição dos problemas não está valendo na igualdade, ou seja, a folga é positiva, então a variável no outro problema deve ser nula. Então, vamos supor, né, uma outra maneira da gente reescrever o teorema das folgas complementares é a partir das folgas. Né? Então, eu suponho que xn mais i igual a ix menos bi maior ou igual a zero. São m variáveis de folga do primal, porque o meu primal ele tem m restrições. Então, para cada restrição, eu adicionei uma folga. Eu estou chamando aqui de xn mais i. E seja wm mais j as n variáveis de folga do dual. Então, podemos reescrever as condições do teorema das folgas complementares como solução ótima, a jésima variável ótima do primal, vezes a variável de folga da restrição dual correspondente é zero. Tá? E a iésima variável dual vezes a variável de folga correspondente, variável de folga da restrição correspondente no problema primal tem que ser igual a zero.
Então, é sempre variável de um, restrição do outro. Então, vai ficar variável primal vezes variável de folga dual, variável dual vezes a variável de folga primal. Né? Esses produtos são nulos. Aí eu tô dando um exemplo que vai ficar como atividade para vocês. É usarem o dual para resolver o primal. Né? E para isso a gente vai usar o teorema das folgas complementares. O que a gente tem aqui? A gente tem um primal que tem 5 variáveis de decisão. Ele está na forma canônica, então montar o dual dele é muito fácil. Eu quero que vocês montem o dual, resolvam o dual e, a partir da solução que vocês encontrarem no dual, obter a solução do primal. Bom, vocês podem se perguntar, por que eu não resolvo logo o primal? Posso resolver o primal. Só que esse primal aqui, como vocês podem perceber, para resolver com os métodos que eu tenho até agora, para resolver manualmente, eu teria que aplicar o Big M, né? Porque esse PPL não está na forma padrão, então eu teria que usar o Big M, né, para resolver. Então, o dual dele, se eu olhar o dual dele, bom, como é que o dual vai ser? O dual vai ter quantas variáveis? Vai ter 2 variáveis. Porque esse problema primal, ele tem 2 restrições funcionais apenas. Então, ele vai ter 2 variáveis e quantas restrições? Vai ter 5 restrições. Porque o primal tem 5 variáveis de decisão. Né? Mas um problema com 5 restrições e 2 variáveis de decisão só, né? Como esse problema aqui está na forma canônica, quando eu montar o dual dele, vai estar no formato padrão, né? Que eu sei usar o algoritmo simplex para resolver. Como ele tem 2 variáveis de decisão, eu posso resolver pelo método gráfico. Então, é mais simples resolver o dual manualmente. Né? E com as informações, com os teoremas que a gente tem, né? O teorema das folgas complementares, eu posso obter a solução do primal apenas aplicando teoremas. Tá? Então, o dual desse cara vai ser maximizar um 4W1 mais 3W2 sujeito a W1 mais 2W2. O sinal vai ser de menor ou igual, porque está na forma canônica, eu já sei disso. Menor ou igual a 2. Né? A segunda restrição vai ser W1 menos 2W2, menor ou igual a 3. Terceira restrição, 2W1 mais 3W3, 2, menor ou igual a 5. Então, esse é o dual. Então, a gente vai resolver esse dual, vai ficar como atividade, e a partir da solução do dual, encontrar a solução do primal aplicando o teorema das folgas complementares.